isso é um perigo para a resistência. Não adianta fugir. Você vai ter que escolher. Esse romance é uma bomba pronta para explodir. E nossos filhos vão ter onde morar. Nunca mais vão passar fome. E posso saber por que a senhorita está querendo esse valor? Papai, é que eu me senti tão linda, mas tão linda com os vestidos de Lúcia. Como é que o senhor consegue ser tão cínico e insensível? Como é que você pode ser tão mole? Mas eu vou conseguir te capturar. E você vai pagar por toda a desonra que me fez passar com a própria vida. Você acha que existe humilhação pior do que ser rejeitado uma vez? Então, prepare-se porque Mirinho vai ultrapassar todos os limites da vergonha e acabar recebendo uma das maiores lições da sua vida. Movido pela obsessão pelo orgulho ferido e pela incapacidade de aceitar um não, ele decidirá atacar novamente o coração de Lúcia. Só que desta vez, a resposta da princesa de Batanga será tão dura, tão humilhante e tão inesquecível que vai deixar o rapaz sem chão. Mirinho resolve fazer mais uma visita inesperada ao ateliê. Depois de semanas fingindo amizade, demonstrando falsa gentileza e tentando conquistar a confiança de Lúcia e de toda assistida sua família, ele finalmente deixa cair a máscara que escondia seu verdadeiro caráter. Ao encontrar Lúcia sozinha, ele se aproxima com aquele sorriso arrogante que já se tornou sua marca registrada. Acreditando que ainda tem alguma chance, começa a abrir o coração de maneira egoísta, ignorando completamente o fato de ela estar comprometida com Tonho. Com um olhar insistente, ele confessa que não consegue parar de pensar nela e tenta convencê-la de que seria o homem ideal para sua vida. Mas Lúcia não demonstra a sua menor dúvida. Sem baixar os olhos, ela lembra que ama Tonho, que está feliz ao lado dele e que jamais trocaria um homem honrado por alguém capaz de trair a confiança da própria noiva. Ela também deixa claro que percebeu toda a encenação. Todas as visitas, todos os favores, todas as gentilezas nunca passaram de uma tentativa desesperada de se aproximar dela. A verdade finalmente foi exposta. Só que Mirinho não aceita a rejeição. Tomado pela arrogância, ele insiste mais uma vez. Diz que merece uma oportunidade. Diz que ela está cometendo um erro. Diz que apenas ele pode fazê-la feliz. Lúcia perde completamente a paciência. Aponta para a porta e ordena que ele vá embora imediatamente. Qualquer homem decente teria recuado naquele instante, mas Mirinho prova mais uma vez que não conhece limites. Em um ato covarde, ele tenta agarrar Lúcia e roubar um beijo à força. Só que ele esqueceu um detalhe. Lúcia não é uma mulher indefesa. Antes mesmo que consiga concluir sua investida, ela reage com a velocidade de uma guerreira. Um golpe certeiro atinge Mirinho em cheio, lançando o rapaz para trás. O impacto é tão forte que ele acaba estendido no chão completamente atordoado. Enquanto ele tenta entender o que aconteceu, Lúcia assume posição de defesa e encara o invasor com um olhar que faria qualquer homem recuar. Você quer apanhar de novo? A pergunta ecoa como uma sentença. Mirinho leva a mão ao rosto dolorido sem acreditar no que acabou de acontecer. Pela segunda vez foi derrotado justamente pela mulher que tentava dominar. Mesmo machucado, ainda tenta disfarçar a humilhação, mas Lúcia não permite nenhuma brecha. Ela deixa claro que nunca mais quer vê-lo perto dela ou de sua família, e avisa que a próxima consequência poderá ser ainda pior. Pouco depois, ainda revoltada, ela conta tudo para Teresa. A amiga fica indignada ao descobrir que Mirinho teve a coragem de tentar forçar um beijo novamente. Mas a conversa desperta uma preocupação ainda maior. Lúcia sabe que deveria contar tudo para Tonho. Porém, também conhece o temperamento dele. Sabe que o rapaz já enfrenta inúmeros problemas no engenho. Sabe que os rumores sobre cangaceiros circulando pela região estão aumentando a tensão em Barro Preto. E sabe que qualquer provocação envolvendo Mirinho pode acabar provocando uma tragédia. Mesmo assim, Teresa insiste que esconder a verdade pode criar problemas ainda maiores no futuro. As palavras ficam martelando na cabeça de Lúcia.
Mais tarde, ela procura Tonho, decidida a abrir o coração. Assim que a vê, ele percebe imediatamente que existe algo errado. Segurando as mãos da namorada com carinho, pergunta o motivo daquela preocupação estampada em seu rosto. Lúcia respira fundo. Por alguns segundos, está pronta para revelar tudo. Pronta para contar sobre a tentativa de abuso. Pronta para expor o verdadeiro caráter de Mirinho. Mas então, ela observa o cansaço no rosto de Tonho, ouve suas preocupações com o engenho e com os rumores sobre a chegada de homens armados na região. E muda de ideia. No último instante, engole a verdade. Em vez disso, fala apenas sobre sua ansiedade para o desfile e sobre o medo crescente que sente em relação ao futuro. Sem imaginar o verdadeiro motivo daquela tensão, Tonho promete que estará ao lado dela para enfrentar qualquer perigo. Mal sabe ele que a mulher que ama acabou de esconder uma das informações mais explosivas de toda Barro Preto. E o pior ainda está por vir, porque enquanto Mirinho prepara novas armadilhas, movido pela obsessão, um plano ainda mais perigoso está sendo colocado em prática nos bastidores. Um plano que envolve cangaceiros, vingança e destruição, ameaçando transformar o tão esperado desfile de Lúcia em um verdadeiro pesadelo. Enquanto Lúcia tenta seguir em frente e esconder de Tonho a verdadeira gravidade do que aconteceu no ateliê, os acontecimentos em Barro Preto começam a caminhar rapidamente para uma situação cada vez mais perigosa. O que parecia apenas uma sequência de desentendimentos amorosos, logo se transforma em uma ameaça real, capaz de atingir toda a cidade. Pouco tempo depois, Lúcia precisa entregar um dos vestidos confeccionados para o grande desfile e acaba indo até a fazenda, onde Graça e Virgínia continuam sustentando uma falsa aparência de gentileza. Assim que vê a peça pronta, Graça faz questão de exagerar nos elogios, demonstrando uma simpatia tão forçada que chega a causar desconforto. Lúcia percebe imediatamente a falsidade escondida por trás de cada sorriso. Apesar de manter a educação à jovem, sente que existe algo profundamente errado naquela mudança repentina de comportamento. Durante meses, aquelas mulheres fizeram de tudo para humilhá-la, desacreditá-la e destruir seus sonhos. Agora, de uma hora para outra, fingem admiração e amizade, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Casemiro demonstra mais uma vez o enorme carinho que sente por Lúcia. O fazendeiro fala com orgulho sobre o relacionamento dela com Tonho e deixa claro que considera o rapaz como um verdadeiro filho. As palavras sinceras emocionam a costureira, mas provocam uma reação completamente diferente em outra pessoa. Escondido ao fundo da propriedade, Mirinho observa toda a cena em silêncio. Cada elogio dirigido a Tonho funciona como uma punhalada em seu orgulho. Mais uma vez, ele percebe que nunca conseguiu conquistar o respeito que o rival conquistou naturalmente. Enquanto Tonho é admirado por sua honestidade e caráter, ele próprio continua acumulando fracassos, rejeições e humilhações. O mais curioso é que Mirinho sequer tem coragem de se aproximar de Lúcia. A lembrança da surra que levou ainda está fresca em sua memória. O simples fato de encará-la novamente faz seu rosto parecer doer outra vez. Essa distância em comum chama a atenção de Casemiro e também de Tonho, que estranham o comportamento repentinamente silencioso do rapaz. Mesmo assim, Lúcia continua guardando o segredo. Ela decide não revelar que expulsou Mirinho do ateliê após mais uma tentativa abusiva, acreditando que está evitando uma guerra ainda maior entre os dois homens. Mas enquanto esse conflito permanece escondido, outra ameaça cresce nas sombras. Os rumores sobre a chegada dos cangaceiros tomam conta das ruas de Barro Preto. Em cada esquina, moradores comentam histórias assustadoras sobre homens armados cruzando a região. O medo se espalha rapidamente e poucas pessoas conseguem dormir tranquilamente. Quem sofre profundamente com essa situação é Belmira. Sabendo que seu pai está sendo caçado por inimigos perigosos, ela procura Carrapato
e implora para que ele abandone a cidade antes que seja tarde demais. Com lágrimas nos olhos, a jovem tenta convencê-lo de que permanecer em Barro Preto é uma sentença de morte. Mas Carrapato continua tão teimoso quanto sempre foi. Com orgulho e obstinação, ele afirma que não teme homem algum e que não pretende partir enquanto não conquistar o amor e o perdão da própria filha. A declaração emociona Belmira, mas também aumenta seu desespero. Ela sabe que o tempo está se esgotando. Ela sabe que Belarmino e seus homens estão cada vez mais próximos. E sabe que quando esse encontro finalmente acontecer, dificilmente haverá espaço para misericórdia. Ao mesmo tempo, Sebastião continua mergulhando cada vez mais fundo na armadilha criada por Virgínia. Dominado pela paixão cega e pela esperança de conquistar o coração da moça, ele se encontra novamente com Carrapato para acertar os últimos detalhes do plano criminoso. Sem demonstrar qualquer arrependimento, o cangaceiro confirma que cumprirá o acordo. Durante o grande desfile de moda, ele pretende invadir o ateliê, destruir tudo o que encontrar pela frente e roubar os vestidos mais valiosos para arruinar completamente o trabalho de Lúcia. O que nenhum deles imagina é que o próprio dia do desfile está se transformando lentamente em uma bomba relógio prestes a explodir. De um lado existe o plano de sabotagem financiado por Virgínia. Do outro, a chegada iminente de Belarmino e seus homens sedentos por vingança. No meio desse caos está Lúcia completamente sem saber que seu sonho corre risco de ser destruído por forças muito maiores do que imagina. E como se os problemas já não fossem suficientes, Sebastião ainda precisará enfrentar a desconfiança crescente do padre Viriato. Ao encontrar o vereador, o religioso o confronta diretamente sobre a conversa que tiveram anteriormente. Mesmo nervoso, Sebastião tenta mentir e garante que desistiu da ideia absurda proposta por Virgínia. Porém, o padre não acredita em uma única palavra. O olhar inquieto, a voz trêmula e o comportamento estranho denunciam que alguma coisa continua errada. Com firmeza, Viriato o alerta sobre as consequências de brincar com a vida das pessoas e lembra que nenhuma mentira permanece escondida para sempre. As palavras atingem Sebastião como um golpe. Por fora, ele tenta manter a calma. Por dentro, porém, sente um frio na espinha. Afinal, o dinheiro já foi entregue, o acordo já foi fechado e o desastre já está em movimento. Enquanto o padre se afasta preocupado, Sebastião permanece imóvel, tomado pelo peso da culpa e pelo medo de que toda a verdade venha à tona, justamente quando não houver mais tempo para impedir a tragédia. E o mais assustador é que o pior ainda nem começou. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, os cangaceiros finalmente se aproximam de Barro Preto. O plano de Virgínia entra na fase mais perigosa e o desfile de Lúcia corre o risco de se transformar em um verdadeiro campo de batalha.